Ele deveria ter optado em negar o acordo, não sair da zona do euro, negar o acordo e partir para a luta. Resistir, lutar. Ele foi taxativo. Eu perdi. Nós perdemos essa batalha. Nós fomos obrigados a aceitar um acordo intragável, mas não havia outra alternativa. A alternativa a isso era o caos. O que ocorre é que ele deixou passar batida uma grande oportunidade histórica. Se ele toma uma decisão consentânea com o referendo de uma semana antes, o referendo de 5 de julho, ele entraria para a história. Sabe-se que romper com o acordo, com as exigências, não um acordo, com as exigências da Troika e da Merkel, da Alemanha de Merkel, traria para o povo grego, para a Grécia, terríveis dificuldades. Seria, do ponto de vista econômico, uma sucessão de descalabros. O povo sofreria muito, mas ele poderia encontrar saída para a situação a longo prazo, mas principalmente ele entraria para a história como um grande líder de um povo que se rebelou e que quer construir um outro caminho. Tsipras travou uma batalha e perdeu essa batalha. E perdeu essa batalha estabelecendo uma rendição condicional. Ele empenhou todas as suas forças, desde a eleição do Syriza para o governo grego, para dobrar a União Europeia e a política de austeridade. Não conseguiu reunir forças internas e externas para dobrar o Conselho Europeu e o Fundo Monetário Internacional. Ele realiza o plebiscito, consegue apoio popular contra o acordo que a União Europeia oferecia, mas isso não foi o suficiente para que ele pudesse ter uma alternativa às condições, às exigências da política de austeridade, às exigências estabelecidas pela Troika. Vamos lembrar que quando o povo grego vota não no plebiscito do dia 5 de julho, ele não vota pela saída da União Europeia. A esmagadora maioria do povo desejava e deseja permanecer na União Europeia. Não há, aparentemente, condições internas na Grécia para aceitar o sacrifício econômico e político que seria uma ruptura dessa natureza. O Syriza, o partido de Alex Tsipras, faz toda uma campanha contra a austeridade e ganha as eleições. Aí, 5 meses de negociação. E a Troika e a Merkel se mantêm intransigentes e tenta humilhar e sabotar todas as tentativas de uma outra saída. Com muita dignidade, o Tsipras, para surpresa de muita gente, convoca um plebiscito. Em uma semana, o plebiscito se dá e o povo grego dá uma resposta contundente pelo não. Não às exigências da Troika, não ao programa proposto, não, exigido pela Troika. Com essa força política, ele vai às negociações dessa última semana com os credores. E aí ele cede. Ele assina um acordo, nas palavras dele mesmo, um acordo com o qual eu não concordo, fui chantageado, fui humilhado, mas não tinha outra saída. No entanto, tinha outra saída. Ele tinha recebido um mandato do povo grego de resistir. O não tinha 61,3. Ele devia entrar para a história como um grande líder das novas gerações, dizendo, não, nós vamos resistir. E para o povo grego, convocar uma grande manifestação, e era possível convocar, os fatos, os acontecimentos posteriores mostraram isso, houve uma grande revolta da população, chamar uma grande manifestação com cobertura de imprensa e rádio e televisão e perguntar para o povo se estão dispostos a resistir.
Numa situação como essa, o Syriza, o governo da esquerda grega, ficou entre duas situações, uma ruim e uma muito pior, na minha avaliação. Ficou entre a rendição condicional, aceitando grande parte das exigências da União Europeia, ainda que conseguindo estabelecer alguns avanços importantes para o país voltar a respirar e o governo grego poder existir e buscar de alguma maneira caminhos para reconstruir a Grécia, ficou, portanto, entre essa rendição condicional e a ruptura que levaria o país para fora da zona do euro, sem solidariedade internacional, como bem disse o próprio Tsipras na entrevista à televisão que deu nesse último domingo. Ele bateu as portas da Rússia, bateu as portas da China, bateu as portas dos Estados Unidos, e dali não houve qualquer tipo de apoio ou alternativa que pudesse substituir os fundos e os recursos e as relações comerciais e creditícias presentes hoje na participação da Grécia na União Europeia. Diante dessas duas situações, entre a capitulação condicional e a catástrofe, Tsipras decidiu-se pela capitulação condicional, por uma rendição condicional. Ele perdeu a batalha e ele disse isso ao povo grego. É evidente, a gente sabe das dificuldades que adviriam, seria do ponto de vista da economia, uma situação muito grave, desabastecimento. A Grécia é um país pobre, depende muito da importação de alimentos. Haveria uma quebradeira generalizada, o povo passaria por dificuldades extremas, dificuldades de toda sorte que a gente pode imaginar, mas ele teria dado um salto, um passo gigantesco em defesa da soberania da Grécia e principalmente da dignidade do povo grego. Essa consideração de que o Tsipras pode ter traído, essas considerações de ordem moral, ideológica, de que o Tsipras pode ter traído a esquerda grega, os trabalhadores gregos, eu acho que deve ser visto com muito cuidado. Acho que ele se viu diante de uma situação do qual ele não tinha saída. E ele disse isso ao povo grego, ele não edulcorou a situação. Ele foi muito claro. Nós sofremos uma chantagem, nós estávamos isolados, nós não tínhamos apoio para construir outro caminho. Tentar construir outro caminho sem condições concretas para persegui-lo levaria à desmoralização, ao colapso da economia grega e ao esfarelamento do processo iniciado em janeiro com a eleição do Syriza. Não é pouca coisa. Ele vai viver nos próximos meses e anos, se ele estiver à frente do processo, uma tragédia grega. E ele podia estar vivendo uma epopeia grega. Então essa é uma batalha que terá continuidade. Ele decidiu por reagrupar as forças. Evidentemente, por isso minha resposta é de que ali não houve traição. Ali houve um recuo em condições medonhas, em condições vertiginosamente dramáticas, que terão fortíssimo impacto sobre o povo grego, mas a alternativa a isso era um colapso econômico e político de muito maior envergadura.